é a perda, luto, separações, rejeições, exclusão social, baixa autoestima, transtornos emocionais, ansiedade, depressão. Os sintomas disso nos traz tristeza, sensação de vazio, dificuldade de confiar, carência afetiva, fechamento em si mesmo. E as consequências da solidão, ela pode gerar o desejo de compensação, que é a vingança, a autopunição. E essa consequência, ela distorce a percepção emocional e termina prejudicando o nosso autocontrole, que é gerando em nós decisões impulsivas, interpretações equivocadas, ver rejeição aonde não há. E aí, quando a gente parte para o lado espiritual, definindo o que é solidão, ausência percebida da presença ou comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. A solidão no mundo espiritual, ela fala quando a gente se isola. E a partir do momento que eu começo a me isolar, eu começo a perder a minha conexão com o Senhor. E as causas espirituais sobre esse isolamento é distanciamento de Deus, pecado não confessado, feridas interiores que ferem a alma. Os sintomas são vazio espiritual, busca de autossustento, isolamento do corpo de Cristo, rancor, sede de vingança. E a consequência disso tudo é o inimigo usa a solidão como uma teia de aranha para aprisionar a nossa mente. E aí eu quis trazer essas duas percepções em relação, comparando a solidão na psicologia e a solidão ao mundo espiritual, onde nós vamos focar mais em questão do mundo espiritual, para que a gente venha entender que a gente tem que aprender a discernir o que está acontecendo dentro do ambiente, para que eu venha entender o que precisa ser tratado pela medicina e o que precisa ser tratado buscando a palavra de Deus. Nesse nosso texto base, a gente vê que a gente está falando de um gigante chamado Lami. E o significado desse gigante é meu pão. Meu pão. E o meu pão é aquele que representa o autossustento, a confiança no próprio alimento. E isto é alimentar-se de si mesmo, em vez de buscar sustento em Deus. O autossustento na tentativa de viver com base apenas na própria força, inteligência e emoções. A autossuficiência, confiar no pão feito por mim e não no pão que desceu do céu. E o isolamento espiritual, quando o homem se alimenta de si mesmo, é inevitável cair em solidão e vazio, porque não há vida em si mesmo. E mesmo diante de toda essa situação, nós estamos conscientes de tudo. Somos conscientes dos nossos atos, quando damos ouvido ao inimigo, e muitas vezes estamos alimentando a própria solidão, criando em nosso espaço interior para um gigante que cresça à medida que negligenciamos a comunhão, a cura emocional e a presença de Deus. Lami, ele é um gigante interior, onde ele é alimentado das nossas mágoas, das nossas rejeições, do nosso pecado não confessado. E aí vem a nossa sede de vingança. E aí a gente vê que Lami, ele se alimenta do medo. Qual tipo de medo? Esse medo aqui, ele está associado
aquelas pessoas que estão alimentando o inimigo através do medo de fracasso, o medo de rejeição, o medo de ser julgado. E aí a gente termina tomando decisões baseadas nesse medo. Quais são as decisões que a gente termina fazendo quando a gente está associado a esse medo? Alimentando um gigante dentro de nossas vidas. A gente mente, a gente se afasta, a gente se esconde, a gente guarda mágoas, a gente não perdoa. Isso é dar espaço a um gigante que cresce. O gigante ele começa a crescer nas nossas vidas, se alimentando das atitudes que nos afastam da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a fé que nos liberta. E aí eu pergunto, o que você está alimentando na sua alma? Você está se alimentando, você está ouvindo o medo ou a voz de Deus? Você tem nutrido mágoas ou tem buscado perdão? Você está se afastando por dor ou se aproximando por fé? Lami se alimenta do que está dentro de você. Mas você pode escolher. Somos conscientes. A gente pode escolher. Alimentar o gigante ou alimentar o espírito. Eu quero falar para vocês que o tempo todo nós estamos conscientes do que a gente está fazendo. A gente não pode colocar culpa sempre no diabo, a gente não pode colocar sempre a culpa em alguém dos nossos atos errados, porque a gente começa a agir com nossa consciência e a nossa consciência, ela sempre está ali batalhando contra aquilo que a gente está nos levando para a morte. A nossa consciência começa a perder o sentido. A nossa consciência ela começa a escutar vozes que só vai nos levar para a morte. Eu estava pensando esses dias sobre tantas coisas e eu disse, Senhor, muitas vezes a gente vê que o inimigo ele começa a trabalhar de tal forma e o inimigo ele trabalha porque Deus ele permite. Tudo é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. E aí o inimigo ele começa a trabalhar, começa a agir no ambiente e muitas vezes termina machucando pessoas. Mas o que eu digo para vocês nessa noite, não se coloque em lugar de vítima. Eu disse, Senhor, por mais que esteja doendo alguma coisa em mim, eu não vou me colocar em lugar de vítima. Porque a partir do momento que eu me coloco em um lugar de vítima, eu já estou condenando o outro. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Através da palavra dele, ele quer que a gente comece a entender, olha, se fulano e cicrano está alimentando o gigante, é a destruição dele. E a partir do momento que você começa a ter discernimento de que aquela pessoa está se alimentando para a sua morte, dobre os seus joelhos e ore por ele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele já te mostrou. Olha, ele está em caminho de morte, ela está em caminho de morte. Ela está alimentando. Alimentando o gigante. E eu te pergunto, de que a gente está se alimentando? Nós estamos se alimentando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? A Bíblia nos mostra sobre o verdadeiro alimento. Qual é o verdadeiro alimento? João 6,35. Deus nos ensina a alimentar da palavra. João 6,35 diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão que satisfaz a alma, diferente do autossustento que gera fome constante. O inimigo, ele nos coloca em posição de fome constante, porque a gente nunca vai ser preenchido do verdadeiro amor quando não há busca da palavra do Senhor.
O gigante, ele precisa o tempo todo se alimentar e vai se alimentando de mentiras. E quando você vê, você está mentindo, está levantando calúnia, está caindo em lugares que não era para você ter caído, porque você agiu por impulso, você não pensou. É isso que o inimigo quer para a sua vida, é isso que o inimigo quer para a minha vida. Mas Deus, ele disse, olha, eu sou o pão da vida e através da minha palavra eu vou resgatar você, eu tenho poder para tirar você dessa solidão. Isaías 55:2 fala também, por que gastai o dinheiro naquilo que não é o pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Eu vejo que essa gordura é quando a gente se alimenta da palavra de Deus. E quando a gente está passando por momentos de dificuldades. Lembra das coisas que trazem alegria. Isso é a gordura da palavra que me faz permanecer de pé. O inimigo, ele está o tempo todo trabalhando contra as nossas vidas, para que a gente permaneça no mesmo lugar, para que a gente não cresça, para que a gente não progrida e para que a gente gere em nossos corações rancor. A gente sabe que rancor não é coisa boa nos nossos corações. E a gente sabe que muitas vezes quando uma pessoa, ela está agindo, eu acredito que mesmo de que forma consciente, Senhor, por algum momento ela se sente tão perdida. Porque quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente não consegue pensar direito. Isso é consequência de agir por impulso. Isso é a consequência. É isso que o inimigo, Lami, o gigante, ele quer para as nossas vidas. Que a gente continue alimentando, dia após dia, sustentando esse inimigo dentro dos nossos corações. E ele termina fazendo com que a gente se afaste mais, que a gente não escute a palavra, tapando os nossos ouvidos, trazendo uma cegueira espiritual para as nossas vidas. Mas assim como eu falei, o nosso sustento verdadeiro, ela vem através da palavra, não apenas do esforço humano. A gente entende que, eu estava conversando com uma amiga falando sobre solidão. Ela disse assim para mim, Sara, mas qual a diferença de solidão para solitude? Eu disse, solitude, eu digo que é Deus. É um lugar que você vai consciente para renovar as suas forças. Para que você possa se reerguer, sair daquele charco de lama. Para que você possa sair dali transformado. É um pequeno tempo que você separa para se ajuntar aos pés de Cristo, sabendo que dali vai sair vida. Sabendo que dali vai sair renovo. É isso que Deus, ele quer para as nossas vidas. Que a gente venha se alimentar da palavra. Porque quando não nos alimentamos da palavra de Deus, lá em Mateus 12, 43 e 45, fala sobre a mente vazia e vulnerável ao mal. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a sua casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tão dura essa palavra, tão difícil de se falar. Mas isso é o que acontece quando a gente não se alimenta da palavra de Deus. Lami é meu pão. É um inimigo que se alimenta de coisas ruins. Mas Deus, ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá vida. Eu sou aquele que restaura. Eu sou aquele que muda o coração do homem. Eu sou aquele que em mim há esperança. Eu sou aquele que, mesmo que você olhe para isso, isso não tem esperança. Deus, ele dá um coração novo.
Romanos 12:2 diz assim: não se conforme com este mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. É através da palavra. A mente precisa ser transformada e renovada com a verdadeira palavra que vem de Deus. Se não for a palavra de Deus, a gente vai terminar se conformando com os padrões desse mundo. Mas somos diferentes. Somos diferentes e a gente sabe que a mente vazia, ela é a oficina do diabo, como tem o ditado. Quando eu estava lendo aqui Primeiras Crônicas, eu vi que quando os reis eles saíram para a batalha, Davi ficou. Davi estava cansado. Davi ele ficou. E quando Davi ele ficou, ele pecou. Ele traiu. Ele pecou. Por quê? Mente vazia. Davi ele não foi para a batalha. Crente tem que estar de frente. Crente tem que estar na batalha o tempo todo. Batalhando de que forma? Lendo a palavra, jejuando, orando, porque o inimigo ele quer nos ver vulnerável, sem estar conectado com a presença do Senhor. Deus ele diz assim: olha, crente tem que estar na batalha o tempo todo orando, o tempo todo lendo a palavra, para que venha se encher da presença dele. Não tem como a gente construir uma vida sólida no Senhor sem ler a palavra. A partir do momento que a gente começa a ler a palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai falando dos nossos corações. A partir do momento que você abre, você diz assim: olha, Jesus, fala comigo. Você abre a Bíblia, Deus ele já está falando com você. E o seu coração ele começa a queimar. É Deus falando ao teu coração. E é através da palavra de Deus que encontramos vida nova. A gente vê também que no versículo fala que o gigante ele tinha uma lança de eixo de tecelão. O significado de lança de eixo de tecelão é força, habilidade e a capacidade de tear ou criar. O eixo de tear mantém os fios da urdidura em ordem e alinhados, permitindo que o tecido seja criado de forma consciente. E essa imagem pode sugerir a importância do equilíbrio e da ordem do mundo espiritual, onde as ações de cada indivíduo contribuem para o todo. E aí eu fui verificar o que significava urdidária, que vem do verbo urdir, que significa tramar, entrelaçar fios para formar um tecido. Na tecelagem, a urdidura é um conjunto de fios esticados no tear, que servem de base para a trama, ou algo tramado pelo homem. Qual é a arma desse gigante? Trama de enganos, gerando vingança nos nossos corações. Lá em Isaías 59, 5 e o 6, o que estamos alimentando dentro de nós? Isaías 59, 5 e 6 diz assim: chocam os ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para a veste, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. Aqui a gente vê que Isaías ele aborda a separação de Deus, entre Deus e o povo devido ao pecado. E aí destaca a consequência da iniquidade.
e a esperança da restauração através do arrependimento e da intervenção divina. Ovos de basilisco, projetos venenosos que gerem morte. Teias de aranha, planos inúteis que não cobrem, não protegem. E obras de violência, frutos de corações tomados por iniquidade. O eixo de tecelão são teias espirituais que prendem a mente e o coração. Assim como Isaías fala que as teias não servem para a veste, podemos entender que os planos de vingança e ódio não revestem ninguém com justiça, mas são vestes falsas que expõem ao invés de proteger. Isso é o que o inimigo ele faz nas nossas vidas. O inimigo ele trama, a gente cai, viramos marionete do diabo e somos envergonhados no final. É isso que o inimigo quer para as nossas vidas, nos envergonhar. É isso que o inimigo ele quer fazer, nos aprisionar. Nos aprisionar no erro, nos aprisionar no pecado, nos aprisionar em uma ilusão. Mas Deus, ele veio para dar vida. E vida em abundância. A gente fala tanto aqui do que o inimigo ele é, o inimigo ele vem, o inimigo ele trama, o inimigo ele faz armadilha, o inimigo ele quer ceifar a tua vida, mas Deus ele é maior do que tudo isso. Estamos com plena consciência de que Deus ele é maior do que qualquer gigante. Isso aqui que eu estou falando para vocês é para que a gente venha nos lembrar, opa, o que foi que Deus ele falou naquela noite? O inimigo ele está querendo que eu participe dessa armadilha, mas está destruída em nome de Jesus. Não deixe o inimigo querer acabar com sua vida. Não deixe o inimigo plantar na sua mente coisa que não existe. O que foi que eu falei no início? A gente começa a pensar, quando vê alguém conversando, achando que alguém está falando de nós, que na verdade não está, mas é o inimigo já tramando ali contra a tua vida, projetando ódio no teu coração e você agindo que as pessoas estão tramando contra você, achando o tempo todo que as pessoas querem o seu mal, achando o tempo todo que as pessoas querem que você desista, achando o tempo todo que as pessoas querem que você morra. Está repreendido em nome de Jesus. Estamos aqui para orar uns pelos outros, estamos aqui para pegar na mão um dos outros e dizer, olha, seja forte, permanece firme, independente dessa situação, Deus vai te ajudar a sair dessa. Deus, ele é a tua ajuda. Deus, ele é aquele que vai mudar a tua vida. Quando eu falei para vocês aqui no início, dividindo, falando sobre solidão na psicologia, porque o que eu digo para vocês é o seguinte, está precisando de ajuda? Procura ajuda. É espiritual? Procura ajuda espiritual. Existe diferença quando é doença a ser tratada com medicamentos e quando é um caso além do natural, que são casos espirituais, que precisa de oração, precisa de jejum, precisa de intervenção espiritual. E Deus está à frente da batalha, batalhando contra os inimigos diante de nós. Deus, ele está o tempo todo trabalhando. Deus está de atalaia, Deus está cuidando, Deus abre caminho, Deus está o tempo todo cuidando de nossas vidas. E a gente fica preso a uma amargura, a gente fica preso numa solitude, a gente fica preso numa situação, achando que as pessoas querem que a gente morra, achando que as pessoas estão nem aí. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Deus, ele tem tratado tanto comigo por esses dias. Tanto. Eu disse, Deus trabalha. Como o Júlio falou. Quando a gente está passando, é difícil. Mas eu disse, Deus trabalha nesse coração. Muda esse coração, Senhor. Tempos difíceis estamos passando para aprender dele.
É onde eu digo, não se bota em lugar de vítima. Não se coloque em lugar de vítima quando você estiver passando por um acocho. Porque é Deus te ensinando, olha, Deus te moldando, Deus dizendo assim, olha, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou mudar o teu coração, eu vou te ensinar como é ser magoado e perdoar, eu vou te ensinar como é tu andar na linha, eu vou te ensinar como é amar o outro quando tu for magoado, eu vou te ensinar, porque eu sou o Deus que ensina. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, Ele é muito bom. E muitas vezes, quando a gente vê, a gente está na trama do inimigo. O inimigo, ele usa outro. E quando vê, você está na teia de aranha, carregando um fardo que não é teu. Não carrega um fardo que não é teu. Porque Deus te colocou na situação, foi para tu dobrar os teus joelhos, foi para tu orar, foi para tu interceder, porque Deus te deu uma visão diferente. Deus te mostrou o que está acontecendo no mundo espiritual, para que tu venha interceder pelaquela vida que está se perdendo, pelaquela vida que está morrendo. E muitas vezes eu não oro. O que é que eu faço? Eu começo a participar da teia do inimigo. Quando eu vejo, eu estou deixando lamir também. Eu começo a alimentar lamir também da mesma forma do que aquela pessoa está fazendo. Não. Não é isso que Deus está ensinando através da sua palavra. Não é isso que Deus está nos ensinando através da palavra. Deus nos ensina a amar quando a gente é magoada, a perdoar, porque muitas vezes a gente está no outro lado também. E se for eu não estou livre disso. Eu não estou livre, assim como ninguém aqui está livre disso. E muitas vezes eu digo assim, Senhor, eu quero ser bênção na vida do meu irmão. E muitas vezes a gente se esforça tanto, Senhor, me ajuda. Que às vezes uma cara feia, nossa, gera no coração do outro tristeza. Eu disse, Senhor, não quero isso. Trabalha no meu coração. Molda a minha vida. Me muda. Trabalha em mim. Se precisar tirar esse coração e botar um novo, bota. Porque Deus está voltando. E eu não quero ficar. Eu quero ir. Somos seres espirituais. Não se engane com esse mundo. Não alimente o gigante. Não alimente aquilo que vai te levar para a morte. Se alimente do pão da vida. O ladrão, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele diz, eu vim para te dar vida. E vida em abundância. O inimigo, ele pode tramar para te matar. Mas Cristo, ele está aqui nessa noite para te dar vida. Deus, ele age no nosso coração a partir do momento que a gente reconhece que errou. E agora eu quero falar sobre Lami. Significado de Lami não, falei tanto do gigante que a gente termina esquecendo de tudo. Quero falar de Elanã. Significado de Elanã, aquele que matou o gigante Lami, significa Deus mostrou graça. Deus é misericordioso. E nessa noite Deus diz assim, olha, eu sou misericordioso para te perdoar. Eu sou misericordioso para mudar o teu comportamento. Eu sou misericordioso e através da minha graça eu estou aqui de braços abertos para dizer, filho, vem. Há tempo de mudança, sim, ainda é tempo. Basta somente a gente querer mudar. E a transformação, ela não vem da força humana, mas a transformação, ela vem do coração. De que forma, Sara, vem do coração? Quebrantado e arrependido. Se alguém te magoou, te machucou, e muitas vezes assim, abraça o seu irmão.
e você não está bem, não abraça. Porque precisa de arrependimento, precisa de quebrantamento, precisa de restauração. Você vê como a gente quebra a perna do inimigo? Vê como é que a gente quebra a perna do inimigo? Quando a gente se arrepende. Quando eu chego assim e digo, Ian, me perdoa. Me perdoa, Ian. Falei de tu. Me sentei ali e falei de tu. Me perdoa porque eu falei de tu. Isso é o Espírito Santo de Deus me dizendo, Sara, não faz mais isso. Porque tu não é melhor do que Ian. Tu és filha igual a ele é meu filho. E do mesmo jeito que ele errou, você também pode errar. E quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez de errado, o tempo todo, Deus ele entra nas nossas vidas com transformação. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Deus não desprezará. Deus ele não despreza um coração quebrantado e contrito. A gente sabe que o pecado nos deixa muitas vezes constrangidos de chegar perante o Senhor, pedindo perdão. Mas se for necessário pedir perdão a Ele, por tudo que você fez de hoje para trás, peça perdão para Ele. Deus ele age nas nossas vidas quando a gente abre o nosso coração para ser transformado. Lá em Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus não remenda um coração velho, Ele dá um novo. Esse é o poder do arrependimento. Abrir espaço para Deus. Deus ele toca num coração endurecido e torna um coração sensível à voz dele. Deus ele quer que a gente torne o nosso coração sensível à sua voz. Não é a força do homem que vence, mas é a graça de Deus que age através dele. Onde há solidão e sede de vingança, Deus não levanta a sua graça. E Deus, ele usa Elanã para cortar a trama do inimigo. A espada usada por Elanã representa a palavra de Deus. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela não vence porque Deus mostrou a graça para ele. Mas as armas usadas foi a espada. Espada. Cadê tua espada? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela destrói fortaleza. A misericórdia de Deus, ela destrói a violência. Isaías 56 dizia que os ímpios teciam obras de iniquidade e violência. E Elanã mostra que a misericórdia de Deus desfaz as tramas e violência e corta o ciclo de ódio e de vingança. É através da busca da palavra que Deus ele vai destruir. Deus ele vai destruir toda arma de vingança e ódio nos corações.
É através da palavra dele, é através da busca pela palavra do Senhor. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Acabei de dizer, é mais penetrante do que uma espada. Exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça arma contra o gigante. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus em ação contra as armadilhas do inimigo. Coríntios 12, 9. Coríntios 12, 9, para finalizar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É a graça que mata o gigante. Quando você pensa que está fraco, Deus diz assim: eu estou aqui. Não tem demônio que possa com o nosso Deus. Não tem inimigo das nossas almas que é maior do que Deus. Através da graça do Senhor, Ele mata o gigante. Não é a autossuficiência, eu achando eu posso, eu sou, eu vou ali, eu vou fazer acontecer. Olha, tu não pode nada. Não é com a força do teu braço. É o Espírito Santo de Deus através da palavra, derramando graça sobre as nossas vidas, dizendo: olha, tu é dependente sim, olha, tu és meu filho, eu sou o teu Deus, eu sou o que te ajuda, eu sou o que te fortaleço, eu sou aquele que estou cuidando de tudo, eu sou aquele que vou adiante de ti. Não tem ninguém maior do que o nosso Deus, não existe. Por mais que a gente pense tantas coisas, esses dias a gente deu nome, a gente veio aqui dar nome os ataques da nossa vida. Viemos dar nome. Ocorreram batalhas há milhares e milhares de anos. E enfrentamos hoje de formas totalmente diferentes. Enfrentamos batalhas de formas totalmente diferentes. Nosso Deus, Ele é Espírito. E o inimigo, ele quer cortar a nossa conexão com o Senhor, nos fazendo marionete dele. Mas nessa noite eu declaro falida toda investida do mal contra as nossas vidas. Toda a trama do maligno está destruída em nome de Jesus. Que a espada da graça nessa noite destrua todas as teias do inimigo. Que nessa noite possamos sair daqui convictos que a graça do Senhor, ela renova as nossas forças, que a graça do Senhor é que nos mantém de pé, que a graça do Senhor é que tem nos dado força, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores. E segure o Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando estiver passando por momentos difíceis, use o capacete. Se deleita na palavra do Senhor, porque a graça de Deus, ela vai te alcançar. Amém? Que Deus abençoe a todos.